Graça e paz, igreja. Muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Mesmo aí da sua casa, que você possa se sentir aqui presente conosco. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui, dirigindo este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida a cada dia mais. Vamos orar para iniciar este culto? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem operado no meio do teu povo, Senhor Deus. Nós somos gratos, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai, pela provisão que o Senhor tem dado aos teus filhos, Senhor Deus. Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este cântico que diz que se não for para te adorar, para que eu nasci. Então você possa encontrar na sua vida esse propósito de louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Do início? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Que você possa encontrar no seu viver o motivo e a justificativa de você estar vivo, que é somente pelo sangue e pelo poder de Jesus, amém? Neste momento eu passo a palavra para o pastor Marcelo, que estará trazendo mais uma mensagem aos nossos corações nessa manhã. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Mais um domingo que nós estamos aqui pela manhã para cultuarmos ao Senhor. Essa manhã em que você que está na sua casa, você está aí preparado, porque esse momento
é o momento em que nós oferecemos o nosso culto, aquele culto que agrada ao coração de Deus, que Deus se alegra. Eu quero pedir já a você, que já separe a sua Bíblia, coloque do seu lado, porque hoje nós vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor e vamos pensar e refletir sobre a verdadeira adoração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós possamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Pai querido, nós agradecemos por mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos deste para estarmos reunidos aqui, mesmo que separados fisicamente, mas unidos na comunhão, na adoração, na devoção, unidos, ó Pai, porque pertencemos a um só corpo, o corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça, e nós somos membros desse corpo, e também somos membros uns dos outros. Pai querido, fala ao nosso coração nessa manhã, porque todos nós precisamos, queremos e temos um anseio de receber o recado de Deus para a nossa vida nessa manhã. Que o Senhor possa falar a cada coração, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Querido, querida, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, do versículo 1 até o versículo 12. A versão que nós iremos ler é da NVI, Nova Versão Internacional. Isaías 58, do versículo 1 ao versículo 12. O tema dessa mensagem, dessa reflexão, é a verdadeira adoração. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, é sim soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar
os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então, a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. A verdadeira adoração. Nós, no nosso dia a dia, consumimos vários produtos, sejam objetos, sejam produtos de alimento, e nós, na sua grande maioria, compramos esses objetos, esses alimentos, e eles vêm numa embalagem. Essa embalagem tem um rótulo, uma etiqueta que identifica, e dentro da embalagem, identificada pelo rótulo, há um conteúdo. Muitas vezes nós somos traídos em algumas situações domésticas. Por exemplo, você coloca o sal no vidro do açúcar. Como acontece lá em casa, meu filho gosta muito de Nescau, e nós entendemos que ele estava consumindo muito Nescau, e resolvemos ensiná-lo para que ele também não só bebesse Nescau, mas também o fizesse com cacau. Então nós colocamos uma lata, já compramos o Nescau, e uma outra lata nós compramos o cacau em pó e deixamos ali. Por várias vezes, ou ele, ou até eu, ou a Jaqueline, quando vamos tomar o Nescau, acabamos sendo enganados pela embalagem, pelo rótulo que diz que é Nescau, mas o conteúdo não é. Quem já não viu ou já experimentou uma situação dos velhos potes de sorvete? Está lá o pote de sorvete, você pega o pote, imaginando que é sorvete, quando você abre é maionese. Ou seja, nem sempre aquilo que aparenta ser, aquilo que é identificado pelo rótulo ou uma embalagem é de fato o que representa o seu conteúdo. Você já deve ter ouvido falar aquele ditado: nem tudo que reluz é ouro. Mas à luz desse texto aqui, que conseguimos compreender, que fala sobre a verdadeira e a falsa adoração, o verdadeiro e o falso culto, o verdadeiro e o falso jejum, eu quero trazer tudo isso simplificando num tema: a verdadeira adoração. Como está a nossa adoração? Qual é a motivação da nossa adoração? Qual tem sido a intensidade com que nós adoramos ao Senhor? Entendendo que a adoração não é cantar somente, mas a adoração é toda uma expressão, é uma reverência a alguém que nós reconhecemos como maior e superior. No nosso caso, nós adoramos a Deus por tudo aquilo que Ele é, e nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Como tem sido a nossa adoração? E à luz desse texto, desses 12 versículos, eu quero aqui fazer algumas considerações, me esforçando e buscando em Deus, na direção do Espírito Santo, que eu vinha tão somente comentar aquilo que o texto diz para mim e para você nesse momento, nessa manhã. A primeira coisa que o profeta Isaías fala, aquilo que Deus estava revelando para ele, ele diz assim: grite alto, Deus falando com Isaías, não se contenha, levante a voz como trombeta,
Anuncia meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Esse primeiro versículo traz para nós uma palavra de advertência. Deus fala: Isaías, grite, fale bem alto, destaque, faça uma ênfase de alerta, que o meu povo preste bem atenção naquilo que eu vou falar através de você, porque isso é muito importante no meu relacionamento com eles e deles comigo. E aqui Isaías fala: olha só, vocês estão em rebelião contra Deus, vocês estão em pecado contra Deus. E aqui o versículo 12 começa a descrever uma religiosidade aparente, uma expressão de religiosidade, mas que não era, na verdade, no seu conteúdo, na sua essência, a verdadeira adoração. Aquela adoração em espírito e em verdade. Tinha uma aparência de adoração, mas não era. E aqui o versículo 2 diz assim: pois dia a dia me procuram. Ou seja, Deus, vocês, meu povo, vocês me procuram. Parecem, ou seja, têm aparência de serem desejosos de conhecer os meus caminhos, parecem ser desejosos, mas não são. Como se fossem, ou seja, mas não são, é como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Aqui nós identificamos 3 verbos, né, que vão descrever o que parecia ser, mas não era de fato. Porque Deus não olhava a aparência da adoração, Deus olhava o coração do adorador, e Ele identificava que eles aparentavam estar desejosos de conhecer os caminhos, a palavra do Senhor, mas não estavam de fato. Eles pareciam, se comportavam como se fosse uma nação que fazia aquilo que é direito e que não havia abandonado os mandamentos de Deus, mas não o era. Eles aparentavam desejar conhecer, eles aparentavam fazer o que era direito, mas não conheciam e nem faziam. Mas também eles pediam que Deus tomasse decisões justas, numa aparência de que eles desejavam se aproximar de Deus, mas eles também não desejavam no coração se aproximar do Senhor. Querido, esse versículo 2 aqui, ele começa a balançar fortemente o meu, e eu espero que balance o seu coração, que isso nos faz refletir como nós temos adorado ao Senhor. Será que a nossa adoração é só no momento do culto? Ou será que a nossa adoração que deseja o Senhor que seja verdadeira é o nosso estilo de vida? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é uma expressão da minha adoração a Deus. E não é só uma aparência, não é só o rótulo de adorador, mas é o coração de adorador. Deus, ele se agrada não da nossa adoração em si, mas do nosso coração expressando a nossa adoração. A adoração começa de dentro para fora. Se a nossa adoração é somente externa, ela não passa do teto. Como você tem adorado ao Senhor? Como você tem expressado? Qual tem sido a intensidade? Qual tem sido a profundidade da sua adoração? Entendendo que adorar por aquilo que Deus é. E nós, em reconhecendo quem é Deus na nossa vida, nós o adoramos. E Ele diz que Ele procura
os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. No encontro que ele teve com a mulher samaritana pergunta: Senhor, aonde nós devemos adorar? E Jesus, em outras palavras, respondeu: não é onde você deve adorar, é como você deve adorar. O ambiente não vai determinar o seu coração vai expressar a sua adoração em qualquer ambiente que você esteja. Porque a adoração não são somente palavras, não são somente música e louvor. A adoração, como eu disse, é o nosso estilo de vida, adorando a Deus em todo o tempo. E aí, no versículo 3, o povo cheio de si, estufa o peito, e o versículo 3 diz assim: por que jejuamos? Uma queixa do povo contra Deus. Por que jejuamos, dizem, e não viste? E o povo está dizendo: Senhor, nós temos jejuado, o Senhor não está vendo a aparência do jejum que nós temos oferecido? E depois, por que nos humilhamos e não reparaste? Senhor, nós estamos jejuando, nós estamos nos humilhando, e o Senhor não tem nos recompensado, o Senhor não está vendo? Como as outras pessoas estão vendo e até impressionadas, até reconhecendo que nós estamos adorando, mas o Senhor sabe muito bem que esse jejum e essa humilhação não era verdadeira, era somente aparente. Ah, meus amados, irmãos e irmãs, queridos e queridas, essa palavra, ela vem para confrontar, mas também nos encorajar a nos posicionar como verdadeiros adoradores do Senhor. Como aqueles que são representantes do reino de Deus, são embaixadores de Cristo, são atalaias, são manancial de bênção na vida das pessoas que ainda não conhecem quem é Deus. Não conhecem a esse Deus que nós adoramos e que a nossa alma anseia dia e noite adorá-lo. Mas eu observo também a partir do versículo 3 ainda, mas na parte B, e aqui Deus vai falar aquela adoração que não o agrada. Então nós já começamos a aprender o que nós não devemos fazer, ou se estamos fazendo, devemos deixar de fazer, porque isso não é adoração. Pode ter reconhecimento público, pode impressionar pessoas, pode causar emoção, mas isso aqui, à luz da palavra de Deus, segundo o que Deus nos ensina, que é a verdadeira adoração, essa adoração ele não recebe, ele não se agrada. E ele diz aqui o que não é adoração. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês estão fazendo jejum, vocês estão cultuando, vocês estão adorando, mas vocês estão fazendo tudo isso não para mim, vocês estão fazendo para vocês. E aquele que adora, ele não faz algo para si, ele faz algo para quem ele está adorando. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e verdade, não para receber benefícios, mas porque ele já recebeu o maior benefício, que é o próprio Deus que ele adora. E aqui o versículo 4, ele continua dizendo, qual é a adoração que não agrada a Deus? Seu jejum, ele começa com aparência boa, mas ele termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz de vocês seja ouvida do alto. Vocês cumprem todo aquele ritual do jejum, do culto, da adoração, tudo é muito bonito, perfeito e maravilhoso, mas no dia a dia de vocês, vocês contradizem tudo aquilo que vocês apresentaram como sendo uma adoração. Não, isso não é adoração. O versículo 5, ele continua, será esse o jejum? Deus está indagando, vem cá, é esse jejum mesmo que eu escolhi? É esse jejum que eu ensino? É esse jejum que eu quero de vocês? Que apenas um dia o homem se humilhe
incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É esse jejum que vocês entendem que eu escolhi? É esse jejum que me agrada? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável, Senhor? Um dia? Ou uma vida? Ou um estilo de vida? Ou uma prática de adoração? Ou um estilo de adorador? Isso que eu descrevi à luz do texto, do versículo 3b até o 5, é adoração que não agrada a Deus. Mas agora você vai aprender qual é a adoração que agrada a Deus. A verdadeira adoração. O versículo 6 diz assim: o jejum que desejo não é este, é uma negação, mas que vai suceder uma afirmação. Soltar as correntes da injustiça, primeiro ato de adoração. Segundo, desatar as cordas do jugo, as cargas pesadas das pessoas. Pôr em liberdade os oprimidos espirituais e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida, um outro ato de adoração. Partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Olha o verdadeiro adorador tendo atos de adoração, não só aparentes, mas integralmente e verdadeiramente atos de adoração. Versículo 9b, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, a opressão sobre a vida das pessoas, o dedo que acusa, que aponta, que condena, que sentencia, e a falsidade do falar. A pessoa fala uma coisa, mas ela está sentindo e pensando outra. A fala dela é com falsidade, não é sincera. E aqui continua no versículo 10a, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos. Essa é a descrição desse texto do que é adoração verdadeira, o que é adoração que agrada a Deus. Mas ainda nesse texto, no versículo 8, nós vamos começar a identificar os frutos que são gerados pela verdadeira adoração. E aqui na minha versão, que é a nova versão transformadora, vai começar com o seguinte termo: aí sim. É provável que na sua esteja então, mesmo significado. Então agora, mudando de assunto, mas dentro do mesmo assunto. Aí sim, depois de você oferecer a Deus a verdadeira adoração, o que vai acontecer? A sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Versículo 10b, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Olha os frutos da verdadeira adoração. Olha as portas do céu, as portas do coração de Deus se abrindo para aquele que expressa, oferece uma verdadeira adoração, não só de aparência, mas com conteúdo de coração e em espírito e em verdade. Mas ainda nos versículos 11 e 12, há duas promessas, ou há promessas maravilhosas para os adoradores do Senhor. E o versículo 11 diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Ou seja,
Ele vai ser o seu guia, o seu protetor, o seu refúgio, o guarda que vai guardar a sua vida 24 horas. Ele vai satisfazer os desejos da sua vida num lugar de total adversidade, numa terra ressequida pelo sol. Ele fortalecerá os seus ossos. Ele renovará as suas forças. Ele será um Deus forte e todo-poderoso em que você pode confiar. Mas ainda continua Isaías: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Imagine um jardim bem florido, bem cuidado, bem tratado e bem regado. Assim sou eu e você, quando nós oferecemos a Deus uma verdadeira adoração. Mas ainda diz que será como uma fonte cujas águas nunca faltam. Águas que jorram continuamente, constantemente, abundantemente, incessantemente. E essas águas são os rios de Deus em qual nós navegamos. E o versículo 12 conclui: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aqui, nesse texto, eu consegui quantificar 10 atitudes do verdadeiro adorador. Mas eu também consegui ainda mais quantificar bênçãos, frutos e promessas para os verdadeiros adoradores. E aqui eu quero voltar com você. A primeira atitude do adorador está no versículo 6, que diz: soltar as correntes da injustiça, depois desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Depois, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o que está nu e não recusar ajuda ao seu próximo. E aqui ainda continua: eliminar do seu meio o jugo opressor, o seu dedo acusador e a falsidade do falar. Tudo isso são atitudes, atos do verdadeiro adorador. E agora as 17 bênçãos, promessas e frutos na vida de um adorador. Aí começa: a sua luz... Calma aí que eu me perdi aqui. A sua luz irromperá como a alvorada, primeira, e prontamente surgirá a sua cura, segundo. A sua retidão irá diante de você, 3. A glória do Senhor estará na sua retaguarda, 4. Você clamará e o Senhor responderá. Ele vai eliminar, você será beneficiado, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. E ainda satisfará os seus desejos numa terra ressequida, fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Amado e amada, nessa manhã, Deus, Ele quer falar algo bem simples comigo e com você. Como está a qualidade da nossa adoração? O que tem nos motivado a adorarmos ao Senhor? Será que a nossa adoração, a aparência da nossa adoração reflete a nossa adoração interna ao Senhor? Será que a nossa adoração expressa toda a intensidade
do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa obediência ao Senhor, se a nossa adoração ela expressa a verdade do nosso relacionamento com Deus, eu creio que nós temos nos colocado diante da presença do Senhor todos os dias. Ele tem sido um Deus misericordioso, Ele tem sido um Deus bondoso, Ele tem sido um Deus que Ele espera todos os dias a nossa adoração. E Ele se agrada quando essa adoração, ela é de todo o nosso coração. Um coração que não é um coração interesseiro, é um coração desinteressado. Não é adoração que busca e quer tocar as mãos de Deus, mas é uma adoração em que nós contemplamos a face de Deus, que expressa a sua presença. Muitas vezes nós necessitamos das bênçãos que vêm das mãos de Deus, mas muito mais nós carecemos todos os dias de sermos alimentados, e esse alimento se dá quando nós nos colocamos em adoração ao nosso Deus. E aqui nessa manhã, Ele nos trouxe uma palavra de advertência, Ele colocou algumas queixas que nós muitas vezes colocamos diante dEle. Ele fala de uma adoração que não agrada, mas Ele fala também da adoração que o agrada. Os frutos dessa adoração e as promessas que nós, adoradores de Deus, podemos desfrutar. Se Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é um Deus que merece toda a nossa adoração, toda a nossa honra, toda a glória. Ele é um Deus que Ele é digno da nossa confiança, e Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Nesses tempos de crise, você tem adorado ao Senhor? Você tem se lançado diante dEle de corpo, alma e coração? Você tem se derramado diante do Senhor sem medo nenhum, sem limitação, sem barreira nenhuma, sabendo que diante de Deus você é quem você é, mesmo que você aparente algo diferente, para Deus você é quem você é. Às vezes nós queremos ser o que as pessoas querem que nós sejamos, e deixamos de ser quem Deus quer que a gente seja. Deus nos formou. Aquilo que eu e você somos foi obra da criação de Deus. Mas Deus espera de nós, pela manhã, antes de nos recolhermos à noite para dormir, Ele espera não só ao longo do nosso dia, mas momentos especiais em que nós o adoramos, que nós nos lançamos em oração, que nós nos lançamos em humilhação, em confissão de pecados, que nós louvamos não só de lábios, mas de coração, e nós sentimos como doce e preciosa é a presença desse Deus de quem nós adoramos. Quais motivos nós temos para adorar a Deus? Milhares e milhares e milhares. Iremos adorá-lo todos os dias da nossa vida, e ainda faltará motivos para nós adorarmos por toda a eternidade. Então, nessa manhã, eu quero que você feche os seus olhos e você possa refletir que você foi criado para adorar a Deus. Adorar a Deus em toda a beleza da sua santidade. Adorar a Deus na perfeição de tudo aquilo que Deus fez, na perfeição da sua palavra, na perfeição das suas promessas, na perfeição e ação do seu Espírito Santo na nossa vida, na perfeição da sua obra, na perfeição daquilo que Deus é, todos os seus atributos. Deus é tudo aquilo que nós precisamos, e nós precisamos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que o nosso coração adore ao Senhor, que a nossa alma adore ao Senhor, que os nossos lábios adorem ao Senhor, em fidelidade àquilo que está
no nosso coração. Que não sejamos adoradores de aparência, mas que sejamos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Abençoa, Deus, a cada amigo, cada amiga, irmão e irmã que nos assiste nessa manhã. Que o Senhor possa visitar, Deus, a cada um e nos fazer adoradores, ó Pai, melhores. Que nos faça adoradores, ó Pai, que entendem que não são momentos, mas que a adoração é um estilo de vida, o estilo de vida de adorador. Oramos, ó Pai, agradecido nesta manhã pela Tua presença, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus é contigo. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, e logo mais a gente se vê à noite. Deus abençoe.